Podemos começar? Bom dia para todos. Nós vamos hoje falar um pouco sobre probabilidade. E eu queria, antes de mais nada, começar com uma provocação. Vocês sabem que esse curso, essa realização do curso, está sendo dedicada a temas relacionados ao ensino fundamental. Minha pergunta é, tem lugar no ensino fundamental para falar sobre probabilidade? Esse assunto do ensino fundamental? Pois é, há alguns anos atrás, a resposta a essa pergunta seria não. Até 5, 6 anos atrás, pouquíssimos, para me dizer, nenhum texto do ensino fundamental falava alguma coisa sobre probabilidade. Mas, nos últimos anos, a probabilidade está começando a aparecer nos textos do ensino fundamental, em parte por causa da influência dos parâmetros curriculares, que listam probabilidade como um dos temas a ser explorado. A mesma coisa acontece com contagem, né? Então, contagem, análise combinatória, tipicamente vinha sendo um tópico exclusivo do ensino médio. E no ensino médio eram os terrores, né? Sempre que a gente faz sondagens com os professores, perguntando sobre possíveis temas para abordar em curso, sempre combinatória aparece como uma área que desperta muitas dúvidas. Mas nos últimos anos, também, em parte pela influência dos parâmetros curriculares, os livros didáticos do ensino fundamental têm colocado contagem e probabilidade como um dos temas a serem abordados. E tem toda a razão nisso. Tá? É claro que em cada etapa da evolução aí do estudante, né, esses temas têm que ser tratados com níveis diferentes de profundidade, de sofisticação. Mas no mundo de hoje, a presença aí da probabilidade e da estatística é extremamente importante para a formação das pessoas. Então, é super importante que os nossos alunos comecem a travar contato aí com esses temas desde o início aí da escola. Tá? Então, uma das nossas intenções aqui ao falar sobre tanto contagem quanto probabilidade é mostrar a vocês que esses são assuntos que podem ser bastante atraentes para os alunos, tá? E não necessariamente complexos, sofisticados. Então você pode fazer bastante coisa em termos formativos, tanto com combinatória como com probabilidade, de uma forma que independa de fórmulas complicadas e que nos dê uma oportunidade de levar os alunos a fazer algo que às vezes é até escasso na escola, que é a oportunidade de realmente raciocinar em cima de problemas, né, e deixar os alunos com uma visão da matemática mais próxima daquela que a gente quer que eles tenham, né, como algo em que há espaço para criatividade, há espaço para descoberta. Tá? Então, tanto combinatória quanto probabilidade se prestam muito bem aí para isso. Tá? Por outro lado, parte aí da dificuldade que os professores têm para falar nesse assunto, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, vem do fato que a gente tem pouca tradição de ensino de probabilidade, tanto na escola de ensino médio quanto na universidade. Vou fazer uma pergunta ao pessoal aqui do Rio. Quantos de vocês tiveram curso de probabilidade estatística durante a sua formação como professores? Até uma quantidade razoável. Quantos de vocês nunca tiveram curso de probabilidade estatística na formação como professor? Estou até surpreso que a quantidade é razoável. Quantos de vocês tiveram bons cursos de probabilidade estatística na formação como professor?
Então, o que muitas vezes eu tenho observado, né, é que esse é um tema que aparece na formação do professor. Claro, muitas vezes tem a exigência lá de ter um curso de probabilidade estatística, muitas vezes isso é algo que é visto como uma coisa lateral, né? Uma coisa que é um curso que você tem que fazer porque está lá, mas não é visto como uma parte central da formação. E devia ser, tá? Porque certamente essa é uma das áreas nas quais a gente se aproxima na matemática e da escola básica das aplicações. Tá? Parte da razão pela qual a probabilidade e estatística ocupam uma posição um tanto lateral aí no corpo de formação dos professores é que elas são áreas bastante recentes da matemática. Então, enquanto a gente fala de álgebra e geometria, as raízes aí da álgebra e geometria estão nas civilizações antigas, né? Os babilônios faziam álgebra e geometria, os gregos faziam álgebra e geometria. Você não vê isso com relação à probabilidade. A probabilidade é um fruto realmente da era moderna. Então, se começou a fazer probabilidade a partir do Renascimento só. Tá? Existe um livro muito interessante que eu indico aí a quem se interessar por esse assunto, é um livro chamado Desafio aos Deuses. O autor é o Peter Bernstein, tem uma tradução em português. O título em inglês é Against the Gods, contra os deuses. Não, é uma espécie de um trocadilho em inglês. Mas o ponto aqui desse livro é o seguinte, ele justifica esse aparecimento tardio da probabilidade, mais ou menos como uma mudança de atitude filosófica. Então, o homem sempre percebeu que diferentes fenômenos, né, possuíam diferentes níveis de regularidade na sua ocorrência. Então, por exemplo, se você deixa esse pedaço de giz aqui cair aqui dessa altura, o tempo que ele vai demorar para cair no chão, se eu repetir essa experiência 500 vezes, o resultado é sempre o mesmo. Tá? Então, sempre se percebeu que havia determinados fenômenos que são o que a gente chama de fenômenos determinísticos, enquanto outros fenômenos não são sujeitos ao mesmo grau de controle. Então, por exemplo, se eu deixo um dado cair aqui dessa altura, o tempo que ele vai demorar até cair no chão é algo que eu posso prever através da repetição. Mas a face que vai sair voltada para cima, eu não tenho como prever. Por mais que eu tente repetir essa experiência exatamente da mesma forma, esse resultado que vai sair aqui no final, ele vai ser diferente a cada repetição. Tá? Então, isso é o que a gente chama de um fenômeno aleatório. Tá? Então, até o Renascimento, a maneira como o homem lidava com esses fenômenos que deviam ser classificados como aleatórios, era algo completamente fora da sua capacidade de entendimento e interferência e de lidar de maneira racional. Então, o ponto aqui desse livro é que até o Renascimento, as pessoas lidavam com esses fenômenos aleatórios como uma coisa que tinha que ser tratada com os deuses. Então, esse livro, do ponto de vista aqui desse livro, o subtítulo dele é uma história da análise do risco. Então, se você tinha um mercador que ia enviar
seus navios, tá, para fazer uma determinada venda e que ia ser sujeito a fenômenos aleatórios, tais como tempo inclemente, tá, e outros fenômenos naturais, a pessoa lidava com isso como? Fazendo oferenda aos deuses, sacrificando os animais lá, etc., que era a maneira como o homem da antiguidade, né, lidava com essa questão. Tá? Como é que isso passou a ser tratado depois do Renascimento, tá, do surgimento aí do capitalismo? Tá? Surgiu a ideia, tá, de que quando você trata com fenômenos desse tipo, tá, isoladamente, tá, não tem jeito. Tá? O único jeito é você fazer promessa, despacho, coisa parecida. Mas quando você trata em grupo, tá, você tem como lidar com isso de maneira racional, porque apesar, tá, desses fenômenos serem aleatórios, tá, então a curto prazo eles são aleatórios, a longo prazo eles não são aleatórios. Tá? A longo prazo eles têm uma certa regularidade. Por exemplo, se você lança esse dado, tá, várias vezes, e observa essa sequência, a sequência é uma sequência que não tem nenhuma lei de formação. Tá? Pode ser algo desse tipo. Mas se você observa essa sequência, tá, durante um grande número de lançamentos e faz uma contagem de quantas vezes saiu um, saiu dois e assim por diante, tá? Se esse dado é um dado normal, construído com material homogêneo, etc., isso aqui vai sair aproximadamente 1/6 das vezes e assim por diante. Tá? Então, no grande, né, você pode tirar partido, tá, de que esse tipo de fenômeno, apesar de olhado a curto prazo, tá, ser imprevisível, a longo prazo ele não é. Tá? Então, a partir dessa mudança de atitude, tá, começou-se a tratar matematicamente, tá, com essa questão, tá, e então se desenvolveu, tá, esse corpo da matemática que é a teoria das probabilidades. Tá, que é extremamente recente, não tem nada escrito de matemática relativa à probabilidade, tá, antes aí do século XV, tá. No século XV ele começou a ser estudado, principalmente em situação relacionada com um jogo de azar. Tá? Por que isso? Porque na situação de jogo de azar, tá, é a situação onde é mais fácil, tá, a gente construir modelos probabilísticos. Tá? O que é um modelo probabilístico? Um modelo probabilístico consiste de você examinar um fenômeno aleatório, tá? Então eu estou falando aqui no caso mais simples, tá? Faltou um B aqui. No caso mais simples, que é de um fenômeno aleatório, cujo conjunto de resultados possíveis seja finito. Tá? A teoria da probabilidade trata de coisas mais complicadas do que isso. Tá? Então, um modelo probabilístico, nós olhamos para um experimento aleatório, tá, e construímos, antes de mais nada, identificamos quais são os resultados possíveis para esse experimento aleatório. Tá? E com isso formamos um conjunto, tá, que normalmente é chamado de espaço amostral. Claro que você vai introduzir isso aqui na escola de ensino fundamental, não há muita necessidade, tá, de você introduzir toda essa nomenclatura. Tá? Estou falando aqui com vocês, porque vocês obviamente conhecem essa terminologia mais técnica. Tá? É simplesmente o conjunto de resultados possíveis. Então, para cada experimento aleatório você vai ter um determinado conjunto de resultados possíveis, que eu vou supor aqui que são em quantidade finita. Tá? Então, por exemplo, no caso do lançamento do dado, esse conjunto de resultados possíveis é formado pelos números
de 1 a 6. Tá? E o outro elemento desse modelo é a atribuição de uma probabilidade de ocorrência de cada resultado. Tá? Devo dizer que quando se desenvolve a teoria da probabilidade de maneira mais geral, em geral não é assim que se constrói. Tá? A teoria da probabilidade atribui probabilidades a eventos, tá? Não a resultados. E isso é fundamental para você poder trabalhar, por exemplo, com situações que você tem um número infinito de possibilidades. No ensino fundamental não há necessidade, tá, da gente falar dessa maneira mais geral. Tá? A gente pode pensar no número finito de resultados, a gente vai atribuir, tá, a cada um desses possíveis resultados, tá, um número. Tá? Esses números devem ser números não negativos, tais que a soma deles seja igual a 1. Tá? Então, o modelo probabilístico, tá, é isso que está aqui. Tá? É você identificar um experimento aleatório, identificar quais são os possíveis resultados desse experimento aleatório e atribuir, tá, a cada um desses possíveis resultados um número entre 0 e 1, tá, que, para que esse modelo, tá, sirva para alguma coisa, então, do ponto de vista matemático, qualquer atribuição desses valores gera um modelo probabilístico. Claro, para que ele sirva de alguma coisa para modelar uma situação real, é necessário que você escolha esses números, tá, de modo que eles representem essa frequência a longo prazo. Tá? Então, se você diz, por exemplo, que esse ω1 você vai atribuir uma probabilidade igual a 1/10, o que você está dizendo ao fazer essa afirmativa é que você espera que, ao realizar esse experimento aleatório um grande número de vezes, que em aproximadamente 1/10 das realizações ocorra esse resultado. Tá? Então, onde é que está a dificuldade de criar um modelo probabilístico? Isso aqui é tranquilo, tá? Mas uma pergunta que surge naturalmente é: tudo bem, mas como é que eu sei, tá, qual é essa frequência a ser observada no longo prazo? Tá? Bom, então se a gente está falando lá do mercador, tá, e da figura do cara que vai fazer aquele seguro lá para ele, tá? Então, eu tenho uma situação em que eu vou ter um navio, tá, que vai sair para uma viagem, tá, e que pode voltar ou não voltar. Certo? Ele pode regressar aí com os ganhos lá das vendas aí dos produtos que ele foi levar lá para outras terras, mas também pode não voltar por causa de acidentes, tá, ou desastres naturais, tá, ou ataques selvagens, o que for. Tá? Então, eu posso olhar para essa situação, tá, como um experimento aleatório, tá, em que há dois resultados possíveis. Tá? O ômega, nesse caso, é voltar ou não voltar. Tá? E aí, como é que eu posso determinar qual é a probabilidade associada a cada uma dessas situações? Bom, eu posso realizar um experimento aleatório, né? Começar a mandar navio aqui e recolher dados. Tipicamente, nesse tipo de situação, que envolvam dados econômicos, sociais, etc., a gente usa o passado, né? Tá? E aí, tá, entra a estatística. Então, o papel da estatística é essencialmente fazer o meio de campo entre os modelos probabilísticos e a realidade. Tá? Então, o problema principal da estatística é alimentar modelos probabilísticos.
tá? É você ter um modelo probabilístico, tá? No qual você identifica quais são os casos, etc. Às vezes você tem uma certa relação aqui entre essas probabilidades, mas aí os valores em si, tá, vão ser determinados por métodos estatísticos. Tá? Então, toda vez que a gente está falando na construção de um modelo probabilístico, tá, que vai modelar uma situação do mundo real, então pode ser uma situação como essa. Um outro exemplo de situação parecida com essa você tem uma droga que serve para uma doença, só que ela funciona com alguns pacientes, não funciona com outros. Tá? Então você vai ter uma probabilidade de cura, tá? Nesse caso, pode curar ou não curar. Tá? Talvez tenha um terceiro caso, pode curar, não curar e pode matar também o paciente. Tá? E aí como é que você vai saber, tá, qual é a probabilidade associada a cada uma dessas situações? Exemplos, tá? Você pode, nesse caso, às vezes você faz experimento controlado, você administra essa droga para pacientes, tá? E às vezes o que você tem é simplesmente um histórico de casos. De qualquer maneira, a estatística é o meio de campo para você alimentar esses modelos. Tá? Eu pergunto, puxa, mas a estatística não dá para a gente fazer probabilidade aplicada a situações reais, tá? Sem precisar levantar dados, fazer experimentos? Resposta, dá. Tá? Dá. Qual é a situação basicamente em que dá para fazer isso? A situação em que dá para fazer isso, tá, é aquela situação em que a gente tem motivos, tá, para pensar que essas probabilidades sejam exatamente as mesmas. Tá? Então, os modelos que independem de estatística são aqueles, tá, em que a gente tem razão para acreditar, tá, que essas probabilidades P1, P2, Pn sejam todas elas iguais, tá, a 1 sobre n. Tá? Mas tem que ter um certo cuidado, tá, ao fazer isso. Tá? Então deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês. Eu lanço uma moeda 3 vezes e conto o número de caras. Então, a primeira pergunta é quantos são os resultados possíveis? E qual é a probabilidade que saiam 2 caras? Então, eu lanço a moeda 3 vezes, anoto quantas vezes saiu cara, tá? Estou fazendo 2 perguntas aí. Quantos são os resultados possíveis, tá, para esse resultado, da contagem do número de caras, e qual é a probabilidade de que saiam 2 caras? E aí? Quais são as respostas? Quantos são os resultados possíveis aí para o número de caras? Se eu lanço a moeda 3 vezes, tá, ou sai nenhuma cara, ou sai uma, ou sai 2, ou sai 3. Certo? Então, claramente, há 4 resultados possíveis aqui para esse experimento. Qual é a probabilidade que saiam 2 caras? 1/4. De acordo? De acordo? Não mesmo, né? É claro que eu encaminhei vocês, tá, para que isso ocorresse. Para ótimo que alguém tenha respondido 1/4. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de raciocínio, às vezes ocorre, tá? E a gente tem que fazer uma autocrítica forte para impedir,
tá, que esse tipo de raciocínio seja feito. Tá? Então, o que está de errado, tá, aqui nessa situação? Está errado dizer que são 4 resultados possíveis? Não, tá, tudo bem. Você pode escolher para esse experimento aleatório, tá, um espaço amostral no qual você conte o número de caras, que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Tá? Até aí tudo bem. Mas está errado você atribuir probabilidades iguais. Tá? Isso aqui está errado. Isso aqui está completamente furado. Aí a razão, e a questão aí não é nem por que está errado, tá? É o contrário, tá? Você tem que ter uma evidência muito forte, tá? Uma justificativa muito forte em termos aí de simetria da situação, tá? Para dizer que todos os resultados têm a mesma probabilidade. O modelo probabilístico, que eu sei, em princípio, é que esses aqui são números entre 0 e 1, cuja soma é igual a 1. Por que eles devem ser iguais aqui? Por que deve ser igual? Por que... E, claramente, tá? Se a gente pensa em termos intuitivos, a gente sabe que não é igual. Tá? Fica mais fácil ainda se você pega uma sequência muito grande. Tá? Percebe, até intuitivamente, tá? Que é muito mais difícil sair todas as moedas iguais e sair uma coisa alternada. A gente já tem até uma certa intuição que isso esteja errado. Tá? Mas a questão principal não é nem que eu tenha que justificar que está errado. A exigência do argumento está em quem propõe um modelo equiprovável. Então, você, para propor um modelo equiprovável, tá, você tem que ter um argumento muito forte. Qual é esse argumento muito forte? Tem que ter uma simetria de algum modo. Tá? E é por isso tá, que probabilidade aparece muito associada a jogos de azar. Porque jogos de azar são construídos normalmente com auxílio de aparelhos, tá, em que você tem uma razão, tá, para acreditar que as probabilidades sejam as mesmas. Então, por exemplo, quando eu vou criar um dado ali, eu faço questão que ele seja um cubo perfeito de material homogêneo, tá, para poder dizer, olha, as faces, qualquer uma delas substitui a outra através de um movimento aí no espaço. Então, nenhuma face é melhor do que as outras, logo eu tenho razão para acreditar que o modelo vai ser equiprovável. Aí você vai perguntar, mas e se a gente, no lugar de fazer com um cubo, fizesse um aparelho desse tipo? Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 1. Qual seria a probabilidade de sair essa face aqui? Problema para vocês. Qual é a probabilidade de sair essa face aqui? Alguma ideia? Não, suponhamos que não fosse... As arefas são diferentes agora, tá? Essa aqui é 1, essa aqui é 1, essa aqui é 2. Então, qual é a probabilidade de sair nessa posição? Como é que a gente modela isso? Sei lá, não modela, tá? A única coisa que eu sei é que se eu for construir um modelo aqui para isso, tá? Esse cubo tem 4 faces de um tipo, tá? E tem 2 faces de outro tipo. Então, essas 4 que tem o mesmo modelo, eu vou querer atribuir a mesma probabilidade para elas. Tá? Mas qual é o número? Qual é essa probabilidade? Às vezes as pessoas olham, é proporcional à área, sei lá, não tem a menor razão para acreditar nisso. Tá? A única coisa que eu tenho para acreditar é que se são 4 faces de um tipo e 2 de outro, tá? Esse modelo para mim deve ter 2 números apenas aparecendo. Então, como é que eu descubro qual é esse número? Construo um aparelho como esse, tá? E vou jogar 1000 vezes, 2000 vezes para usar a estatística para construir o modelo. Tá? Então, é por isso que a gente joga com um cubo perfeito, para que não tenha esse problema. Um cubo perfeito é igual a um sexto. Uma moeda, tá, é um dispositivo desse tipo também. Tá? Uma moeda honesta, a gente assume que cada um dos 2 lados da moeda, tá, vai sair aproximadamente 50% das vezes. Mas, puxa, então por que não é equiprovável? Porque o que é equiprovável não é a contagem do número de caras. Tá? Então, como é que a gente conserta esse problema para ele ficar correto? Qual é o espaço amostral correto para abordar esse problema? Exatamente. Falaram aqui
Tá? A maneira como a gente deve tratar esse problema, tá, é olhando para a sequência dos possíveis resultados. Tá? Então, quando eu lanço a moeda pela primeira vez, tá, sai cara ou sai coroa. Eu vou usar esse símbolo aqui, C com tio, aqui, para representar a coroa. Tá? Então, vamos usar esse símbolo aqui. Não vou brigar, não. Eu vou usar isso aqui, pronto. Então, se essa moeda é uma moeda honesta, tá? Aqui vai sair em aproximadamente metade dos resultados, tá? E aqui vai sair em aproximadamente metade dos resultados, tá? Aí você vai jogar de novo essa moeda. Então, eu sempre falo com meus alunos aí nas aulas de probabilidade que esse tipo de dispositivo que você usa nesses jogos tem uma propriedade que eles são completamente sem memória. Tá? A moeda não lembra o que ela tirou da última vez. Então, não importa se saiu cara ou coroa aqui, da próxima vez que você lançar, outra vez você vai ter a mesma chance de sair cara ou coroa. Eu me arrependi de usar a coroa aqui. Tá? E agora, da mesma maneira, tá? A mesma coisa acontece. Tá? Ou seja, cada uma das sequências, então se eu enumerar aqui essas sequências, que pode ser cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara, depois cara, coroa, 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 cara, coroa, o que faltou? Coroa, coroa, cara, e todas essas possibilidades de sequência têm a mesma chance de ocorrer. Isso é claro? Olha, não é claro para as pessoas isso não, tá? Se você chegar, tá, uma pessoa na rua e fizer essas coisas que a Cacete Cruzeta faz, entrevistar as pessoas aí na rua e perguntar para um homem comum, tá? O que é mais fácil de sair quando você lança uma moeda? Não 3 vezes, mas 10 vezes, tá? Sair cara, 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 nessas 10 vezes, ou sair uma coisa alternada assim, ó. O que é mais fácil de sair? A primeira ou a segunda? O que é mais fácil de sair? A primeira ou a segunda? Quem acha que a segunda é mais fácil de sair? Eu estou falando, tá? E vocês não são pessoas comuns, são seres de matemática, e ainda assim, uma porção considerável do auditório olha para isso aqui, não, isso é muito mais fácil de ocorrer do que isso que está aqui. A regra do jogo, se vocês vão resolver algum problema de probabilidade aqui, vocês têm que estar convencidos, tá, de que essas duas sequências têm exatamente a mesma chance de ocorrer. Tá? Porque elas são uma dos 2 elevado a 10, 1024 resultados possíveis, tá? Que tem a mesma chance de ocorrer por causa desse argumento. Tá? Então, a nossa intuição com relação à probabilidade, muitas vezes, ela é muito furada. Tá? Isso tem gente que ganha vida usando esse fato. Né? Então, você olha na internet lá, tem vários sites aí que dão dicas valiosíssimas para você ganhar na cena. Que eles fazem uma estatística das dezenas que estão atrasadas. Tá? Então, tem uma dezena que não saiu já há 50 semanas. Então, como as malinhas lá que vão sair lá na urna tem um grande senso de justiça, vão fazer, não sai há 50 semanas, vai pra frente agora. Bolinhas também não tem memória, tá? Não se lembra do que aconteceu nas 50 semanas atrás. Tá? Então, a mesma coisa, mas se você for numa loteria, numa cena dessas, tá? E resolver lá você vai jogar esse jogo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho certeza que o atendente vai falar, como esse cara é burro.
Tá? Tá jogando esse jogo que eu sei que é altamente improvável de sair. Tá? É a mesma situação com relação a essa sequência. Tá? Por que psicologicamente a gente acha que essa sequência é mais comum? Não, psicologicamente o que acontece, tá? É quando você olha para isso aqui, tá? Ela tem um padrão muito marcado, tá? Que coloca esse padrão numa classe isolada, tá? Sair cara em todos os lançamentos. Quando você olha para isso aqui, você não pensa nessa sequência específica. Você pensa, aqui saíram 5 caras e 5 coroas. Tá? Que é muito mais provável sair 5 caras e 5 coroas do que sair isso aqui, tá certo isso? É mais provável sair 5 caras e 5 coroas do que sair 10 caras? Claro que é. Óbvio que é. Aqui, por exemplo, sair 3 caras ocorre apenas um dos 8 lançamentos. Tá? Mas sair 2 caras, que foi o que eu perguntei, tá? Sai em quantos desses lançamentos? Aqui, aqui e aqui, 3. Então, a probabilidade de sair, então, a resposta correta aqui do problema que eu coloquei é 3/8. Então, sair 2 caras e uma coroa, tá? É muito mais provável do que saírem 3 caras. Da mesma forma, sair 5 caras e 5 coroas é muito mais provável do que saírem 10 caras. Mas nessa ordem específica, cara, coroa, cara, etc., a probabilidade é exatamente a mesma de sair as 10 caras. 1 sobre 2 elevado a 10. Tem razão, devia ter falado aqui que saiam exatamente 2 caras, porque senão poderia ter ambiguidade de pensar que seriam pelo menos 2 caras. Devia ter frisado dessa forma. Uma vez você fez isso. Você tem que estar. Eu não sei exatamente. Você apareceu 2. Não. Claro que é. Por causa da simetria aqui. A pergunta dela foi a seguinte: se aqui não fosse exatamente, tá, que se eu interpretasse saíram 2 caras e sair pelo menos 2 caras, a resposta nos 2 casos ia ser a mesma. Eu ia achar um meio, tá, e aqui eu ia achar um meio também, mas é por causa da simetria aqui da situação, tá? Porque as probabilidades de um lado e de outro se compensam, tá? Mas o argumento estaria errado para um número que no final deu certo. Oi, tem uma pergunta lá atrás? Depois eu repito a pergunta dele aí para vocês do resto do Brasil. Bom, cada evento tem chance. Isso acontece com um número muito grande de lançamentos de dados. Tem uma dúvida que eu tenho. Imagina que você está jogando números, aí esses números saíram. Vai ser isso. Imagine que esse sorteio... Você está jogando em que jogo? Jogo do bicho, é isso, por exemplo? Mas o jogo seja a dúvida dele é a seguinte, tá? Eu acabei de dizer, tá? Que a frequência vai... que a gente tem... Imagine que eu tenho um número bem grande de lançamentos. Eu poderia afirmar que você vai chegar a um certo momento, dado o número de experimentos, de repetições, eu poderia dizer que a probabilidade de esses números aí vai ser igual a toda. Qualquer que seja esse tipo de dispositivo, volto a dizer, ele não tem memória. Tá, então se você joga no bicho todo dia no número 43 e ele não sai há 1000 semanas, a probabilidade dele sair amanhã, tá, é exatamente a mesma que ele tivesse saído nas últimas 1000 semanas. Você pode até
É até o contrário, tá? Então, por exemplo, se a pessoa faz uma publicação lá do que uma determinada dezena, tá, não sai há 1000 semanas. Aí você vai jogar nessa dezena? Eu não, tá? Pelo contrário, porque para mim, talvez tenha alguma coisa errada com essa bolinha. Esqueceram de botar essa bolinha lá dentro, tá? Para mim, não sair há 1000 semanas não é que ela está próxima a sair. Tem algo de errado com ela. Então, cientificamente, até o contrário, tá? Se você quiser achar que isso tem algum significado, se afasta dela, porque provavelmente o que está errado é a sua suposição de que o modelo é equiprovável. Gente, vamos se não tem oportunidade aí de discutir mais problemas desse tipo. Então, já que a gente está falando, então, meu ponto principal, tá, é que a gente consegue fazer coisas interessantes com probabilidade, tá? Um exemplo bastante simples, tá? Principalmente enfatizando, tá, a escolha do seu modelo para que você possa utilizar a probabilidade equiprovável, quer dizer, provocar os alunos, tá, em situações simples, tá, para que eles possam entender, tá, a diferença entre modelos equiprováveis e modelos que não são equiprováveis, tá, é algo que pode ser bastante valioso, tá, em desenvolver, tá, essa intuição probabilística que a gente quer que os alunos tenham para lidar com as coisas aí da vida cotidiana, jogos de azar entre eles, né? Vou fazer mais um exemplo aí bastante simples. Mesmo tipo de modelo, tá? Lança um dado e observa a soma dele. E eu pergunto outra vez, quantos são os resultados possíveis para essa soma? Se eu lanço 2 dados, tá? Eu vou observar essa soma no mínimo é 2, se sair 1 e 1, no máximo é 12, tá? Portanto, são 11 casos possíveis. Tá? Mas será que a probabilidade da soma ser 7, tá, vai ser igual a 1 sobre 11? Não. Tá? Porque, intuitivamente, o que acontece é que determinadas somas como essas só podem acontecer de um jeito. Então, o único jeito de sair 2 é sair 1 e 1. Tá? Que tem chance 1 sobre 36avos de ocorrer. Tá? Então, até intuitivamente, não, isso não é um modelo equiprovável. Então, o que eu tenho que fazer? Para calcular essa soma, eu tenho, como eu fiz no outro problema, tá, ir no básico. Tá? O que é equiprovável aí? O que é equiprovável é que em cada lançamento eu tenho 6 resultados e esses resultados têm exatamente a mesma chance de ocorrer. Então, normalmente para você construir um modelo probabilístico correto, você tem que ir no mais básico. Tá? O mais básico, em geral, você consegue colocar como algo equiprovável. O modelo mais complexo não é. Tá? Ele é feito de uma composição de coisas que são equiprováveis. Tá? Então, qual é a maneira correta de a gente pensar nisso? Como é que eu vou construir um espaço amostral adequado aqui para esse problema? Então, o que eu vou construir como espaço amostral? Eu fiz esse aí, até porque aqui costuma dar uma dúvida de novo. Tá? Uma maneira que a gente vai fazer isso aqui é esse, tá? Eu vou olhar cada um dos 2 resultados, tá? Então, o espaço amostral que eu vou construir é esse que está aqui, tá? O conjunto de todos os pares de resultados, tá?
Então, o primeiro dado, tá, pode sair com resultados de 1 a 6, tá? O segundo dado pode sair com resultados de 1 a 6, e, portanto, eu vou ter aqui 36 possibilidades. Tá? Então, essas 36 possibilidades, todas elas têm a mesma chance de ocorrer. Tá? Então, a gente diz, muitas vezes nessa terminologia, nós dizemos que são 36 casos possíveis. Tá? Agora, sair soma 7 equivale a um subconjunto desse conjunto dos resultados possíveis. Tá? Então, quais são os modos pelos quais a gente pode ter soma 7? Então, você pode ter 1 no primeiro dado, 6 no outro, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Tá? Então, normalmente a gente diz que aqui tem 6 casos favoráveis, tá, ao evento, né, que a gente está examinando. Logo, a probabilidade dessa soma ser 7 é igual a 6 sobre 36, que é igual a 1/6. Tenho certeza que alguém, pelo menos, tem uma objeção a essa minha solução. Vamos ouvir. Não? Então, muitas vezes, tá, quando as pessoas olham para esse caso, vai dizer, puxa, mas você não está lançando os dados juntos? Então, por que o resultado 1/6 e o resultado 6/1 estão sendo contados separadamente? Resposta, para facilitar a nossa vida. Tá? Ou seja, é muito mais fácil você modelar esse problema, tá, se você supõe que os dados, tá, são diferentes. Então, pega os seus dados, tá com essa dúvida, pega um deles e coloque de amarelo. Tá? Isso vai alterar a probabilidade lá do nosso resultado? Obviamente que não. Tá? Mas no momento que você considera que os dois dados são diferentes, tá, é mais fácil de você entender e para explicar para o aluno, tá, que esse é o espaço amostral correto. Então, colorir um dos dados de amarelo, tá, faz com que esse aqui seja o espaço amostral correto, tá, que é um espaço amostral equiprovável. Tá? Agora, você vai dizer, não, mas eu faço questão, tá, de considerar que meus dados, tá, são iguais, que eu não consigo distinguir. Aí o que vai acontecer? O seu espaço amostral não vai mais ser esse. Tá? Você não vai ter 1, 2 e 2, 1. Mas o seu espaço amostral não vai ser mais equiprovável. Esse é o problema. Tá? Se você quer um espaço amostral equiprovável, tá, a maneira mais simples de atacar o problema, tá, é considerar, tá, que os dados são distintos. Você pode fazer isso. Tá? Põe um pinguinho de tinta lá, não vai alterar fisicamente o experimento, tá, e permite que ele seja tratado de maneira bem mais simples. Eu costumo dizer que na pior das hipóteses, eles não têm as mesmas moléculas. Isso. O Olavo está frisando, tá, que os dados, tá, são objetos distintos de qualquer maneira. Tá? Então, não tem nada de errado, tá, em você supor que em 5 é diferente aí de 5, 1. Mas, por exemplo, mesmo isso, tá, é algo que dá problema aí com os alunos, porque eu quis fazer esse exemplo aqui. Eu quero fazer mais um exemplo aí com vocês, que aparece os primeiros textos sobre probabilidade lá do Renascimento. Tá? Um dos primeiros problemas que foi estudado de probabilidade é o seguinte. Você tem dois jogadores, tá, que estão disputando um jogo, tá, em que eles têm habilidades idênticas. Então, dois jogadores de mesma habilidade. Então, uma maneira de assegurar isso é fazer com que eles estejam disputando
um jogo de azar, tá? Cara ou coroa, por exemplo. Então tem dois jogadores que têm mesmas chances aí de ganhar, tá? Eles vão disputar uma série de partidas. Então, o primeiro a ganhar 12 partidas ganha o prêmio, digamos, de R$100. Tá? Aí, o jogo é interrompido com 11 vitórias de A e 9 de B. Tá, por alguma razão, o jogo tem que ser interrompido, furaram a bola, sei lá, algo ocorreu que o jogo teve que terminar aqui. Tá? A pergunta é como dividir o prêmio de maneira justa. Como é que a gente divide esse prêmio de maneira justa? Bom, eu acho que, claro que o A deve ganhar mais do que o B, tá? Para quanto? Como é que a gente deve fazer essa divisão? Alguma sugestão? Pois é, então, olha isso aqui da perspectiva de um homem do Renascimento, tá? O homem do Renascimento está acostumado a fazer coisas com base no passado, tá? Ele sabe o passado. Tá? E o que o Marcelo está propondo é que a gente olhe para o futuro que está à frente. Tá? Então, discutir maneiras de lidar com essa situação de acordo com as perspectivas de vitória, tá? E não com o histórico da competição, tá? É uma mudança de paradigma aí de raciocínio. Tá? Numa época, pensa que probabilidade é uma palavra que não tinha sido inventada ainda. Tá? Então, talvez se vocês colocarem esse problema aí para muita gente, tá? Muita gente vai tender a querer dividir esse prêmio com base no passado. Tá? Já que um ganhou 11 e outro ganhou 9, que tal dar R$55 para o A e dar 45 para o B. O B está achando ótimo isso aí. Talvez o B reclame que não, é meio, melou o jogo, né? Às vezes depois a gente vai ver que ele tem boa razão de ficar muito satisfeito com isso aqui. Tá? Mas talvez o mais justo, tá, seja a gente olhar para o futuro. O que acontece aqui é que o futuro não é um só, tá? Esse futuro, são muitos futuros possíveis. Tá? Então, a partir daqui, se você tem a possibilidade, tá, de repetir esse futuro de muitas maneiras diferentes, tá, um certo percentual desse futuro o A vence, tá, em outro percentual menor o B vence. Então, uma maneira mais justa, tá, é a gente dividir esse dinheiro de acordo com esses futuros possíveis. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular quais são essas chances? Está claro para vocês aí como é que isso vai ocorrer? Quantos jogos a mais vão ser disputados? No máximo 3, tá? Mas pode ser menos aí. Tá? Pode ser um só. Se o A vencer logo o primeiro, pode ser A, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Como é que a gente calcula essa probabilidade? Então, eu coloquei esse programa aqui para defender um outro tipo de atividade, tá, que é muito interessante
aí na escola. É claro que para esse problema não é necessário, tá, essa técnica que eu vou mencionar agora, mas há muitos problemas aí reais de probabilidade que são tão complexos, tá, que muitas vezes eles são resolvidos não analiticamente, fazendo conta, tá, mas através de um recurso chamado de simulação, tá, em que, sabe, esses futuros possíveis, ao invés de você tentar calcular a probabilidade, tá, você faz experimentos, normalmente num computador, para recriar um grande número, tá, de futuros possíveis, tá, e aí calcula a probabilidade, ou estima a probabilidade, tá, de acordo com o número de vezes que você observa, tá, um resultado ou outro. Tá? Então vamos aproveitar que a gente está aqui num grande número de pessoas e fazer isso. Quem é que tem uma moeda aí? Todo mundo pega uma moeda aí no bolso, empresta para o colega aí que não tenha, tá? E vamos simular isso aqui. Uma moeda honesta, mas ela tem a cara e coroa aí, tá? Pode ter duas caras. Convido os colegas aí dos outros estados a fazer o mesmo, tá? Pegar uma moeda e fazer esse experimento. Também ganhei uma moeda aqui para fazer meu experimento. Não vou devolver, não. O cachê. Então, olha, combine aí com vocês mesmos uma convenção qualquer, tá? De cara ou coroa, ser o jogador A ou o jogador B, tá? E realizem, tá, o final desse jogo. Tá? Lance a moeda quantas vezes for necessário para o jogo terminar. Tá? Então cada um de vocês vai gravar aí um resultado aí do jogo, depois eu vou perguntar em quantos o A ganhou, em quantos o B ganhou. Tá? Eu vou fazer. Então para mim também o cara vai ser o A. Pronto. Foi uma jogada só, já foi. Que nós somos? Pronto? Então vamos lá. Em quantos de vocês o B ganhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias de B. Em quantos de vocês o A ganhou? Nem todo mundo jogou, não vou ter que contar isso aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Eu estou contando os 35, mas essa contagem aqui. Ou seja, até quando a gente pergunta isso aqui, a maior parte não acha nada, né? Normalmente, quando a gente pergunta opinião. Mas enfim, eu contei esse número aqui, tá, que sugere, na verdade, que o B vença o número de vezes bem inferior, tá, ao que essa proporção aqui sugere. Tá? Então, a vitória de B, tá, parece ser, levar aqui a uma divisão dessa fortuna, né, de maneira bem mais desequilibrada aqui entre A e B. Tá? Então, se você fizesse esse experimento, tá, com um grande número de vezes, ou repetisse esse experimento, por exemplo, no computador, é muito fácil fazer isso aqui no computador, usando Excel, ou outro ambiente computacional qualquer, você podia ter uma ideia bem precisa dessa probabilidade. Mas, é claro, aqui a gente consegue calcular.
Como? Tá? Alguém já sabe aí qual é a resposta dessa probabilidade? Qual é a chance do B ganhar? 12,5%. Como é que você fez? Pega tem um microfone aí para ele. Vamos ver se... O primeiro jogo possibilidades idênticas para A ou para B. Certo. Então, o primeiro jogo, 50% de A ganhar e encerrar a disputa, e 50% de chance de B ganhar e permanecer a disputa. Isso. Então ele está fazendo isso aqui. Tem Isso. 0,5 Isso. de possibilidade para cada lado. E aqui Encerrou. acabou o jogo, o A venceu. Tá? Caso o B vença a primeira, Se o resultado for de B aqui, o jogo prossegue. novo Tá? jogo. Se A vencer, encerra de novo. Se B vencer, continua. Sendo que aí, novamente, meio a meio. Então, como aqui é metade das vezes, aqui metade da metade, né, isso aqui vai corresponder a 25% das vezes, tá? Vai dar uma nova vitória aqui de A, tá? E isso corresponde a 25% dos casos. Tá? Mas se o B vencer, Terceiro o jogo jogo. terminou. Tá? Aí a gente tem aqui uma última rodada. Agora, nesse momento, estão ambos com 11 vitórias. Tá? Então agora o jogo termina de qualquer jeito. Tá? E aí pode ser o A de novo, dar a vitória de A, ou pode ser o B. Então, a gente percebe, na verdade, tá, é que é muito fácil calcular qual é a chance aqui do B vencer. Tá? O B, tá, para vencer, tá, ele tem que ganhar 3 partidas seguidas. Tá? Então, essa probabilidade de vitória aqui de B, tá, corresponde a 1 entre 8, tá? Ou meio vezes meio vezes meio, que é igual a 1/8, tá? Ou 12,5%, como você disse. Tá? Então, a probabilidade de A vencer é igual a 7/8, probabilidade de B vencer é igual a 1/8, tá? E com isso a gente percebe que a divisão justa, tá, olhando para o futuro, tá, olhando para frente, não para trás, tá, o A ter R$ 87,50 e o B receber apenas R$ 12,50. Se você olhar esses números aqui, tá, não é exato, tudo, mas eles dão uma ideia razoável de como essa distribuição deva ser feita. Eu prefiro até... Tem uma outra maneira, porque se a gente tem um instrumental probabilístico, tá? Esse 1/8 é que B vencer é equivalente a B ter 3 vitórias seguidas. Tá? Então a probabilidade dele vencer a primeira vez é 1/2, então 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/8. Não, 1/2 é 1/2. Se eu colocar aqui 1/2, 1/2 V, né? Ah, pois é. Não, mas uma outra maneira da gente ver o problema, que talvez seja mais satisfatória para alguns e menos para outros. Tá? É o seguinte, olha, isso, exatamente. Tá? Então, uma maneira mais fácil de fazer essa conta, tá, é supor o seguinte: o que está dificultando a gente resolver esse problema com essa história de número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis? Porque eu olho para cá, como o Marcelo falou, ele vê 4 resultados, tá, dos quais 3 são favoráveis a A, e aí o que acontece é que, obviamente, esses resultados não são equiprováveis. Tá? Então, mas como é que a gente olha para isso aqui com casos equiprováveis? Faz o seguinte, modifica um pouco as regras do jogo, tá, sem alterar o resultado. Tá? A gente sabe que esse jogo vai terminar em, no máximo, mais 3 jogadas. Então, vamos ver o seguinte, olha só. A e B vão jogar essas 3 rodadas de qualquer maneira. Tá? E aí,
É que você diz, não, mas e se o A ganhar na primeira? Não tem problema, joga as outras duas amistosamente, tá? Vamos jogar as 3 rodadas de qualquer maneira, tá? E aí, isso não modifica em nada o resultado do jogo. Se A tiver ganho antes, ótimo, continua jogando. Tá? Porque se você combinar, que é mais ou menos a mesma coisa aí de ser colorido o dado, tá? É não mudar o experimento aleatório, mas transformar a situação matemática numa situação matemática mais tratável. Então, se eles jogarem as 3 partidas, vai ficar fácil. Se eles jogando as 3 partidas, tá? Então jogam mais 3 partidas. E aí, nessa situação, B só vence se ganhar as 3. Em qualquer outro caso, o A terá alcançado as 12 vitórias, tá? E o B não, portanto o A vai ser vencedor. Quando você olha desse modo, aí você tem 8 casos possíveis. E você tem um caso favorável. E a probabilidade é 1/8. Tá? Então, só para finalizar, dá para fazer coisas simples, tá? Ao mesmo tempo, eu acho bastante instigantes, tá? Com probabilidade, reforçando essa necessidade de descrever o que é equiprovável e o que não é, tá? Usando um pouco de simulação para tornar mais lúdico o assunto. Tá? Enfim, usem isso aí no ensino fundamental. Gente, mais uma vez, não se esqueçam que amanhã nós temos a nossa sessão de perguntas e respostas e temos a cerimônia de encerramento. Então, é muito importante que vocês tragam material para essa sessão. Tá? Comecem a escrever coisas que vocês queiram discutir. O pessoal dos demais estados, por favor, façam o mesmo. Envie ou via o chat ou em alguns estados a gente tem muitas vezes pessoas tendo gravado as perguntas. Tá? Então a gente convida que vocês hoje aí durante a tarde comecem a fazer isso. Até lá, gente.